Na aula de hoje, iremos estudar o comando de seleção if-else. Através do if-else, é possível analisar uma determinada expressão. Se a expressão for verdadeira, um conjunto de comandos é executado. Se a expressão for falsa, outro bloco de comandos poderá ser executado. Inicialmente, apresentaremos a forma geral da estrutura if-else. E depois, iremos para o nosso ambiente virtual implementar um exemplo. Comando de seleção if-else. Essa é a forma geral do comando de seleção if-else. É feita a análise de uma expressão. Se essa expressão for verdadeira, o comando relacionado ao if será executado. Colocaremos aqui o comando 1. Se essa expressão for falsa, o comando relacionado ao else será executado. Nesse caso, o comando 2. Percebam que apenas um dos comandos será executado, e quem vai definir isso é a própria expressão. Mas o que vem a ser uma expressão verdadeira? Na linguagem C, uma expressão verdadeira é algo diferente de zero. E o falso, se ela for igual a zero. Portanto, se o resultado dessa expressão for igual a zero, é falso, o comando 2 é executado. Qualquer outra situação, o comando 1 é executado. Vamos analisar agora alguns detalhes dessa expressão. Então, os operadores, as variáveis e as constantes são os elementos que constituem as expressões. Vamos analisar agora uma classe de operadores que é muito utilizada. São os operadores relacionais. Então, os operadores relacionais podem ser o maior que ou igual, o menor que ou igual, a própria igualdade ou o diferente. Vamos para o nosso ambiente virtual implementar um exemplo do controle if-else, sendo que a expressão será constituída por variáveis e os operadores relacionais. Depois que entrarmos aí no Tinkercad, vamos criar um novo circuito. Trocamos o nome para aula 6. Vamos pegar agora o Arduino. Pegamos aí o Arduino juntamente aí com o Protoboard. A aula de hoje faremos o seguinte: vamos colocar dois LEDs, um vermelho e um verde. E através da nossa programação, iremos testar o comando if-else. Se a condição for verdadeira, o LED verde pisca, se não, o LED vermelho irá piscar. Adicionaremos então o LED. O LED vermelho e o LED verde. Trocamos aí para verde, colocamos aí os dois resistores no anodo. O valor 220 ohms. E a resistência do LED verde, também 220. O catodo dos LEDs irão diretamente para o terra.
iremos fazer o acionamento com a lógica direta. Padronizamos aí na cor preta o fio. Agora iremos escolher 2 pinos para fazer o acionamento dos LEDs. O LED vermelho, vamos colocar aí o pino 12. E o LED verde, vamos colocar aí o pino 7. Esse será o nosso hardware. Vamos lá para o nosso código. Lembrando aí que já tem o exemplo que já vem configurado do Arduino. Vamos trocar para texto. Ele pergunta se a gente concorda em perder o diagrama em blocos, ok. Vamos apagar tudo e vamos implementar desde o início. Então, criamos a função setup. E a função loop. Essa é a estrutura básica aí de qualquer programação aí do Arduino. Vamos criar 2 variáveis aí associadas aos pinos. Criar uma variável, vamos chamar ela de, abreviar o vermelho, está associada aí ao pino 12. E a variável do LED verde, vamos chamar de verde, e associar ao pino 7. Inicializamos aí, informamos aí quais os pinos que iremos utilizar. Chamamos a função pinMode, informamos que o LED vermelho é um output. Da mesma forma, para o LED verde. Ok, já inicializamos aí os 2 LEDs. Vamos fazer um teste inicial simplesmente acendendo os LEDs. Então, lá dentro da função loop, vamos chamar a função digitalWrite. A função digitalWrite recebe 2 argumentos, vamos colocar aí, que é o pino e o nível lógico, high. Podemos copiar essa linha aqui, ó, e acionar o LED vermelho. Ok? Se não tiver nenhum erro de sintaxe, o LED verde e o LED vermelho irão acender. Tem um erro aqui de sintaxe. O vermelho está em letra maiúscula. Vamos passar então aí para minúscula. Inicializamos aí a simulação. Ok, os 2 LEDs acenderam. Vamos colocar agora a condição, os LEDs piscando. Colocamos o LED verde em nível lógico alto e chamamos a função delay. Vamos colocar aí 200 milissegundos. Da mesma forma, agora colocamos o LED verde em nível lógico baixo. Colocamos low. Vamos fazer isso também para o LED vermelho. Ok, se não tiver nenhum erro aí de sintaxe, os 2 LEDs irão piscar. Vamos testar. Os 2 LEDs estão piscando. Paramos a simulação e vamos incluir a nossa condição. Para analisarmos aí o laço if-else, faremos o seguinte. Vamos criar 2 variáveis, A e B. E vamos testar se A é maior que B, se A é menor que B, e iremos piscar o LED vermelho ou o LED verde. Criamos a variável A do tipo inteira, inicializamos ela com 5.
Da mesma forma, criamos a variável b do tipo inteira e inicializamos ela com o valor 10. Vamos agora colocar a condição de seleção. O if, aqui dentro iremos colocar a condição, vamos só colocar a forma geral. Abrimos as chaves e fechamos as chaves. Se não, o else, abrimos as chaves e fechamos. Se essa condição for verdadeira, os comandos dentro do bloco if serão executados. Else, se a condição não for verdadeira, os comandos associados ao bloco else serão executados. Vamos colocar a condição aí. Se A for menor do que B, então A vale 5, B vale 10, essa condição é verdadeira. Vamos testar se o LED verde irá piscar. Ok, o LED verde está piscando. Vamos testar outra condição. Se A é maior do que B, a condição é falsa, o LED vermelho está piscando. Paramos a simulação. Se A é diferente de B, lembrando aí o símbolo aí do diferente, a exclamação igual. Se A é diferente de B, é verdadeiro, então o LED verde tem que piscar. Beleza, o LED verde está piscando. Paramos a simulação, vamos colocar a igualdade. Se A é igual a B, então esse é o símbolo aí da igualdade. Inicializamos, é falsa, A não é igual a B, o LED vermelho está piscando. Vamos fazer um teste aí interessante. Suponha que tivéssemos colocado apenas um sinal. Esse daqui é atribuição. Olha o que vai acontecer. Olha bem, o LED verde está piscando. Por que o LED verde está piscando? Nós estamos atribuindo à variável A o valor de B. Nesse momento, a gente está trocando o valor de A. O A valia 5, a gente colocou o valor 10 na variável A. E lembra que falamos o seguinte, qualquer valor diferente de 0 é verdadeiro. Se for igual a 0, é falso, o else é executado. Então, aqui é um valor verdadeiro. Paramos a simulação. Dessa forma, terminamos a aula de hoje. Qualquer coisa, estou à disposição.